Multas aplicadas pelo IBAMA no Mato Grosso do Sul, onde está a maior parte do bioma do Pantanal, caíram 22% este ano em relação a 2019. Esse levantamento feito pela BBC mostra que de janeiro a 14 de setembro, o Instituto aplicou apenas 50 multas relacionadas a infrações envolvendo a vegetação, como queimadas e desmatamento. Nesse mesmo período, de acordo com o INPE, os incêndios cresceram 220%. Isso também de janeiro a setembro. Fora de controle, os incêndios já consumiram 15% do Pantanal. Hoje de manhã, o ex-presidente Lula comentou os incêndios no Pantanal e na Amazônia. Ele postou a seguinte informação. Vamos dar uma olhada. Por que nossas Forças Armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater esses incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do Meio Ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Enquanto isso, em São Paulo, veja só, o IBAMA se juntou às polícias federal e ambiental para combater o tráfico de marfim de elefantes. Numa operação hoje de manhã, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na capital paulista. O alvo, expositores de feiras de antiguidades que vendem peças fabricadas a partir desse marfim. Bolsonaro ameaça a equipe econômica com cartão vermelho. Foi uma resposta às notícias divulgadas hoje de que o governo estuda congelar reajuste de aposentadoria, entre outras medidas, para viabilizar o programa Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família. Bolsonaro disse que, a partir de hoje, está proibido mencionar Renda Brasil em seu governo. Vamos ver. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Depois de quase 4 meses como interino, o general Eduardo Pazuello vai ser efetivado no cargo de ministro da Saúde. Essa cerimônia de posse está marcada para amanhã. Uma última notícia: o padre Júlio Lancelotti sofreu ameaça de morte. A denúncia foi feita no final da manhã pelo próprio padre, que atua na Pastoral do Povo de Rua em São Paulo. Vamos ver o vídeo que o padre Júlio Lancelotti postou nas redes sociais. Eu sou o padre Júlio Lancelotti, estava aqui na praça agora com os irmãos de rua e vendo uma situação e passou uma moto por aqui e o cara falou: padre que defende Noia. Então, depois dos ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco. Então quero deixar claro, se me acontecer alguma coisa, se alguém me atingir, se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, de quem cobrar. Vocês ouviram? Sim, com certeza. O que foi que ele fez? Ameaçou, xingou, né? Isso é toda hora que acontece. Passa carro, passa moto, xingando e ameaçando o padre. Exatamente. Não teve moralidade, respeito a uma pessoa de idade. Isso. Respeitar até o padre. Bom, o risco que eu estou correndo é cada vez maior. E a responsabilidade vocês sabem de quem é. Sobre essas notícias, a gente conversa agora um pouquinho com Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, participa sempre com a gente aqui às terças-feiras. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e com você? Tudo certo por aqui também. Vamos falar sobre esse bate-cabeça entre Bolsonaro e Paulo Guedes em relação ao Renda Brasil. Lembrando que Paulo Guedes é o padrinho desse programa, anunciava esse programa, e depois de notícias serem veiculadas sobre esse congelamento nas aposentadorias, o que pegou muito mal, Bolsonaro voltou atrás e agora falou que não vai ter Renda Brasil, vai se manter com Bolsa Família. Como que você interpreta essa situação nesse momento? Olha, é um dilema do governo, né? Entre manter a popularidade do Bolsonaro com
esse auxílio emergencial, que, aliás, ainda está pendendo do Congresso a aprovação do valor. Existe todo um conjunto de parlamentares que está se mobilizando para tentar garantir a continuidade dos R$600, né? E um Ministério da Economia que pensa em cortar todos os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, eles têm a obrigação constitucional, pela emenda que foi aprovada, de manter o teto dos gastos sociais, não pode ultrapassar um certo valor, e estão com gastos a mais e estão pensando em produzir, naquela altura, o Renda Brasil, por exemplo, né, que eram necessários recursos adicionais. Né? Muito bem, onde é que eles estão pensando cortar? Por exemplo, eles querem revisar quase 2 milhões de benefícios destinados a idosos, pessoas carentes, pessoas com deficiência, com um plano de cortar 50 mil desses benefícios em 2021 e o dobro em 2022. E assim economizar de 5 a 10 bi em 2022. Né? Esses idosos têm mais de 65 anos, e os portadores de deficiência também têm renda abaixo de R$261 por mês. Quer dizer, vai cortar aí, o que vai acontecer com essa gente? Né? Bom, o nosso secretário estadual da Fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues, aliás, nosso nada, né, porque ele é contra todos os direitos, ele propõe o congelamento do valor desses benefícios, desvinculando do salário mínimo, né, o que permitiria manter, ele diz pelo menos por 2 anos, sem reajustes e com isso juntar dinheiro para cumprir outros compromissos. É toda uma falácia essa discussão, né? Porque, na verdade, existe dinheiro abundante, só que ele não está indo para os programas sociais. Não se mexeu na reforma administrativa nos militares, no judiciário não se mexe, no legislativo não se mexe. Pensa bem, olha, um juiz que começa a carreira, um juiz federal que começa a carreira, hoje recebe R$32 mil, aliás, em 2019. Né? E o judiciário gastou 100 bi. Eu queria fazer agora uma comparação com outros valores. Não é? Quer dizer, o que o Guedes está tentando, não é garantir, segundo o depoimento dele, que é preciso cortar 20 bi para ter respeito ao teto, e se tiver a desoneração da folha de salário continuando, tem que ter mais 10 bi, para não falar no Renda Brasil. Muito bem. Poucos sabem o que eu vou dizer agora. Dia 27 de agosto, o Conselho Monetário Nacional, que é constituído pelo Guedes, pelo presidente do Banco Central, não é? E pelo secretário do Guedes no Ministério da Economia, eles decidiram repassar 325 bilhões para o Tesouro Nacional, que são, vamos dizer assim, um lucro por termos as nossas reservas em dólar. Quer dizer, houve uma depreciação do real, então esse dinheiro não estava previsto no orçamento, né, e ele foi uma surpresa que foi repassado para o Tesouro. Para que ele foi repassado para o Tesouro? Para pagar o serviço da dívida pública, para pagar os juros para os bancos, para os grupos de investimento, para os fundos de investimento, que não podem ser mexidos. Né? Aliás, é muito interessante isso, porque você tem um teto por gasto social, mas você não tem um teto para pagar o serviço da dívida pública. Né? Então, você veja que são sempre assim... É uma situação de uma exploração cada vez mais bárbara, para dar um nome aos bois. Né? E imagina o seguinte, existem também grandes exportadores e importadores que fraudam as notas fiscais. Né? Por exemplo, você tem a Unafisco, você tem as associações de fiscais do imposto de renda, por exemplo, que identificam que essas fraudes estão na ordem de 140 bilhões por ano. Não são fiscalizadas. A evasão fiscal é de 345 bilhões, isso é sonegação, em 2018.
As isenções tributárias, quer dizer, para grupos econômicos que deveriam pagar os impostos, como, por exemplo, as petroleiras internacionais que estão explorando o pré-sal, estão isentas. E essas isenções somam 320 bi. Né? Você não tem aplicado nenhum imposto para juros e dividendos. Quer dizer, do lado do capital está sobrando dinheiro. Né? E o governo faz vistas grossas, né, para a sonegação. Não interessa para ele cobrar das grandes empresas, porque de fato, são essas grandes corporações que mandam na economia. Né? O Bolsonaro está lá, mas enquanto ele tiver essa política de favorecer esse grande capital, né, e para isso tem que raspar o tacho dos direitos dos trabalhadores. Né? É preciso que a população saiba que essa história de não tem dinheiro, não é verdade. Tem dinheiro. Ele está indo para o bolso, né, dos grandes empresários. Pra você ter uma ideia, 6 brasileiros têm uma riqueza que corresponde à riqueza da metade mais pobre da população do Brasil. Imagina, né? Você tem, de um lado, 100 e tantos milhões de pessoas e, de outro lado, 6. E os dois grupos têm a mesma riqueza. Isso não é possível, não existe isso no mundo inteiro. Essa desigualdade só aprofunda a violência, a exclusão e tudo mais. Né? Quer dizer, então, em relação a essa discussão do dinheiro, do Renda Brasil, né, quer dizer, o Bolsonaro está falando assim, eu não posso tirar dos pobres para servir aos paupérrimos. É que ele aprendeu, né, que essas transferências de renda são o que seguram ele na cadeira, porque a classe média, a gente já viu bater panela quando ele foi falar outro dia, está revoltada. Né? As pesquisas dizem que os grupos de maior renda e maior escolaridade desembarcaram da campanha, do apoio ao Bolsonaro, e o que ele tem, né, é o apoio desse grande grupo, que são mais de 67 milhões de pessoas que estão recebendo o auxílio. Se você multiplicar isso pelo número de pessoas na família, né, dá quase a metade dos brasileiros, né, que estão recebendo um dinheiro que vai acabar. Né? Esse dinheiro vai passar, segundo, se não ser mudado no Congresso, de 600 para 300 agora, até o fim do ano, né, e depois acaba. Né? E cadê a popularidade do Bolsonaro depois? Vai para o brejo. Né? Então, ele está segurando essa história, ele não vai querer cortar os benefícios nesse momento, mas a lógica não é do interesse público. Né? A lógica é do seu projeto eleitoral. Né? Eu queria também fazer um comentário, dizer, mas aí é outro assunto, essa história de que 15% do Pantanal está queimando, ou foi queimado. É um atentado à vida de todos nós, porque as águas do Brasil são gestadas no Pantanal. O Pantanal é o lugar onde os principais rios brasileiros nascem e depois vão atendendo tudo. Se você queima as beiras dos rios, as nascentes diminuem a produção. E nós vamos começar a ter escassez de água num país que é um repositório da água mundial. Quer dizer, é um absurdo isso. E isso tudo por conta de uma imediatez. Quer dizer, é o favorecimento do agronegócio, é o favorecimento da grilagem de terra, é o favorecimento da destruição das reservas indígenas para exploração mineral. Né? E isso o governo abriu. Pode fazer que nós não vamos reprimir. Então tem um nível de invasões, de ocupações, de grilagens, de contrabando de madeira nobre, né, de mineração com uso de materiais muito contaminantes, né, nos rios, nas barbas do Exército. Eles sabem onde está isso. Né? Só não tem a ordem de inibir isso. E aí a gente vê a diferença entre o interesse privado e o interesse público. Para defender o interesse público, nós temos que ter o Estado, nós temos que ter um governo, nós temos que ter leis obedecidas que regulam a possibilidade de preservação desse meio ambiente e de toda a riqueza brasileira.
né? Se não tem Estado, se é o mais forte, se é a lei do mais forte, nós estamos vendo isso nas reservas indígenas. Nós temos milhares de garimpeiros entrando nessas áreas para explorar minério, não é? E os índios não têm como se defender e o Estado desmontou os mecanismos de defesa, né? Então, o que nós estamos assistindo não é que está acontecendo lá no Pantanal, vai chegar na torneira aqui em São Paulo e em outros lugares do país. Quer dizer, nós estamos produzindo um país desértico. Nós estamos produzindo um comprometimento da natureza que vai acabar inviabilizando a nossa própria sobrevivência, né? E isso não está em conta. É muito impressionante como essas políticas estão sendo praticadas com um cinismo. O próprio Salles, o ministro do Meio Ambiente, diz assim, há um uso tradicional da queima para preservar a área de plantio que se acumulou pelas proibições e é por isso que nós temos um volume tão grande de incêndios no Pantanal. Isso é cinismo, não é verdade. Quer dizer, o que ele está dizendo é uma explicação que não cola, né? O que há mesmo é que 15% do Pantanal queimou porque os fazendeiros colocaram as suas cercas mais para lá e grupos empresariais estão fazendo, né, a demarcação de terras para depois dizerem que são deles. É muito preocupante. E é um descaso absoluto, porque o que a gente sabe até agora é que, por exemplo, para o orçamento 2021, teve corte de verbas para o IBAMA e o ICMBio, que são esses órgãos de conservação ambiental. Então, é claro que essa fiscalização vai ficar ainda mais precária em 2021. Uma outra informação também, a revista Fórum traz uma reportagem hoje com o secretário da Ordem dos Advogados do Brasil, do Mato Grosso, Flávio José Ferreira. Ele afirmou em entrevista que o Ministério da Defesa tem proibido o Exército de atuar no combate aos incêndios ali no Pantanal. Então, assim, é mais do que um descaso, né? É intencional isso tudo que acontece. Eles deixam de prestar socorro, de prestar ajuda, de dar um orçamento viável para que essas instituições possam funcionar. É proposital, né, Silvio? O Lula tem razão naquilo que ele falou. Quer dizer, foi um desmonte dos mecanismos de controle e abrir a porteira, né? Liberou geral para que todo mundo ocupe uma parte e destrua a natureza. Quer dizer, isso veja bem, quer dizer, com a Lava Jato nós já tivemos a destruição da indústria de base, como a indústria naval, né? Que acabou comprometendo as grandes empreiteiras de obras públicas. Normalmente, no cenário internacional, né, a justiça penaliza as pessoas que fizeram os erros, não as empresas em que elas estão. E o que aconteceu foi uma destruição da nossa indústria pesada de obras públicas. Agora nós estamos tendo uma destruição da natureza, que é também uma das grandes riquezas brasileiras, né? E isso é um projeto de destruição geral, que vai acabar envolvendo também, né, a população, os seres humanos. Aliás, manter o Ministério da Saúde na mão de um militar que não entende nada do assunto e que é um bom gestor, né, atribui-se a ele isso, né, é também a mesma coisa. É uma necropolítica, quer dizer, é uma política da morte, é uma política que só está promovendo, né, a destruição. É trágico. É trágico. Vamos falar sobre o programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje às 9h45 da noite, aqui na TVT, nas redes sociais também. E hoje o tema é o que acontece nas periferias e favelas, com a Michele Dias, da Frente Zona Leste, e Lumena Almeida, que é psicóloga professora do Departamento de Saúde Preventiva da Unifesp. Conta pra gente, por favor, Silvio. Não vou contar tudo, senão o programa perde o interesse, mas nós vamos ter uma discussão sobre a situação de vida das pessoas na periferia e nas favelas. A fome já chegou, né? Mas nós vamos apontar também formas de solidariedade na sociedade civil que são muito importantes, né? Então, de um lado, é a ausência das políticas sociais e, de outro lado, é a solidariedade humana entre os mais pobres, inclusive, para que consigam sobreviver.
E nesse ponto, a gente tem um bom retrato do que a periferia e as favelas estão vivendo hoje e o que nós podemos aprender com essas novas situações que estão sendo vividas. Assista, viu? É isso, 9h45, todo mundo convidado para assistir na TVT e nas redes sociais também. Silvio, um beijão para você, até semana que vem, muito obrigada como sempre. Obrigado pela oportunidade, um beijo para você também e até semana.